Política urbana municipal. Partindo da base daquilo que já foi falado em nível de direito urbanístico, desde a sua evolução jurídica, os aspectos constitucionais relacionados à inserção do Estatuto da Cidade, com todas as suas peculiaridades, a lei do parcelamento do solo urbano em nível federal, discussões relacionadas à regularização urbanística, a política urbana estadual, em especial do estado de Roraima, nós chegamos à discussão urbanística em nível municipal. Então, esse bloco tratará sobre a política urbana municipal. No entanto, a ênfase que será dado é sobre a realidade normativa urbanística da capital do estado, que é Boa Vista. Então aí está a imagem da bandeira do município de Boa Vista. Pois bem, aí a imagem da capital do estado. Nós temos aí ao fundo o principal curso d'água, que é o Rio Branco, o centro cívico, que é o centro do poder executivo, aqui nessas imediações, centro da imagem. Do lado esquerdo nós temos o poder legislativo e do lado direito nós temos o poder judiciário. Então essa é a estruturação. O centro cívico faz frente para o rio, uma certa distância, mas onde começou Boa Vista, mais ou menos nas imediações aqui, onde está o destaque. E é sobre essa realidade normativa urbanística que nós iremos estar desenvolvendo esse bloco em alguns vídeos. Então, a política urbana em Boa Vista envolve necessariamente, dentre outras especificidades, mas nós iremos tratar de forma genérica, evidentemente, não o detalhamento que a disciplina não comporta, evidentemente, mas questões gerais que são importantes para a compreensão da importância do município no que diz respeito ao ordenamento urbano e a sua responsabilidade normativa. Então nós observamos, e a gente vem falando já há algum tempo, que os atos desenvolvidos pelo município no que diz respeito à operacionalização do planejamento da ocupação espacial ocorre por meio de normas, e especialmente leis, ou seja, um trâmite do executivo com o legislativo para regular as questões atinentes ao interesse local, que é uma das bases aí da competência constitucional municipal. Então nós iremos tratar genericamente alguns pontos com um pouco mais de especificidade, levando em consideração a disciplina, que envolve a lei orgânica do município, que é a principal norma jurídica de qualquer município. Ao invés, a Constituição Republicana de 1988 tratou o município como sua principal norma jurídica, como lei orgânica especificamente. Então não há que se falar em Constituição Municipal. É como se fosse, exatamente pelo fato de ser a principal norma jurídica na circunscrição local. Abaixo dela, em nível de direito urbanístico, nós temos o plano diretor estratégico e participativo, que é a realidade da capital do estado de Roraima. Nós temos depois a lei do parcelamento do solo urbano, lei do uso e ocupação do solo. Essas três leis, é interessante nós observarmos que elas são da mesma data, inclusive. A sequência numérica é comum. Então, é um conjunto normativo que tem por pressuposto maior exatamente a preocupação com a gestão do espaço urbano. Em paralelo a todas elas, nós temos a Lei Municipal 1359, de 2011, muito embora ela seja muito pequena, mas ela traça especificamente o perímetro urbano de Boa Vista, delimitando a área de expansão urbana com a área urbana parcelada, ou seja, o contexto da cidade em si foi normatizado especificamente por meio dessa lei.
E aí nós vamos fazer os devidos comentários a respeito da peculiaridade e incidência dela em relação às outras normas que tratam da matéria urbanística com mais propriedade, vamos assim dizer. Mas também nós temos algumas discussões relacionadas ao Código de Posturas com menor intensidade e também ao Código de Edificações e Instalações. Então, como eu falei, existem outras questões, outras normativas, como, por exemplo, resoluções do Conselho Municipal do Meio Ambiente, resoluções do Conselho da Cidade, nós temos portarias, instruções normativas, regulamentos, etc. São N situações aí para que o município possa desenvolver, fazer cumprir os predicados constitucionais relacionados à promoção do direito à cidade sustentável, fazendo com que a cidade em si ela possa cumprir a sua função socioambiental e ao mesmo tempo a propriedade urbana, propriedade e posse urbana, com todos os seus predicados. Aí outra imagem de Boa Vista, mostrando uma Boa Vista mais, de certo modo, mais atual. Essa imagem, se eu não me engano, é do ano de 2011. Então mostrou que a expansão urbana, ela começou aqui onde está o cursor, está aqui a Orla Taumanã, na região do centro de Boa Vista, em mediações ali do bairro Francisco Caetano Filho, ou Beiral, que hoje está substituído pelo Parque Rio Branco. E isso na origem, lá nos idos de 1830, que foi o ano da instalação da Fazenda Boa Vista. Então nós observamos que ao longo de mais de um século, Boa Vista hoje tem essa contextualização, expandiu de forma bem ampla, controlada e descontrolada em vários momentos históricos, mas é essa região que delimita a cidade como um todo, em face dessa questão e da sua relação com os recursos naturais, evidentemente, não só da flora, como dos recursos hídricos, aí nós observamos uma relação direta de Boa Vista com o Rio Branco, com o Rio Cauamé, que está mais à direita aqui da imagem, não está mostrando, mas fica aqui, fora igarapés, lagos naturais, que permeia Boa Vista como um todo. Boa Vista é tida tecnicamente como uma cidade ribeirinha. Então, nós temos um professor doutor da Universidade Federal, do Instituto de Geociência, era do Instituto de Geociência, ele faleceu recente, o Veras, o Torino Veras, Antônio Torino Veras, é um profissional de grande capacidade, contribuiu de forma absurda em relação à análise, à perspectiva e projeções e opiniões, sugestões, recomendações em relação à questão urbanística. É, no meu ponto de vista, o principal referencial técnico-científico, que trata a matéria urbanística, vamos assim dizer, de Boa Vista como um todo. A tese de doutorado dele envolve Boa Vista inteira, então tem no material nosso aí disponível. Recomendo aí a leitura para quem queira se aprofundar mais sobre Boa Vista, conhecer Boa Vista desde sua origem até a atualidade, com seus problemas, com as suas soluções, com as políticas que foram desenvolvidas ao longo dos tempos, desculpa, ao longo do tempo. Então faz efetivamente um diagnóstico, um prognóstico de magnitude técnico-científica exemplar. Então fica aí esse registro e as minhas considerações ao saudoso professor Veras. Pois bem, então essa é a realidade. Nós iremos mostrar ao longo da apresentação dos slides algumas imagens antigas também para observar aí a progressão ao longo do tempo do que era Boa Vista e do que passou a ser, que essa imagem é uma imagem mais recente. Então, a princípio é isso. Pois bem, então a principal norma jurídica do município, como se fosse a Constituição Municipal, é a nossa Lei Orgânica, a Lei Orgânica de 1992. Então essa Lei Orgânica ela foi alterada por meio da emenda número 17 do ano de 2010, para inserir no preâmbulo, da mesma forma que nós falamos do preâmbulo da Constituição, nós falaremos agora também com mais especificidade do preâmbulo aí da Lei Orgânica.
do município, que diz exatamente que a intenção maior, uma das intenções que deve se destacar é a fruição dos direitos fundamentais da pessoa humana e o acesso aos valores da liberdade, igualdade, fraternidade, justiça social, bem-estar, progresso e prosperidade, inseridos em nossa sociedade culturalmente pluralista, sem preconceitos e apta a preservar sua identidade no contexto geral da nação brasileira. Eu acredito relevante destacar esse ponto jurídico, exatamente por ser um indicativo daquilo que deve ser observado no ambiente urbano. São situações essas que não poderiam ser negligenciadas, até porque é o referencial, é o norte da principal norma jurídica do município. Então, todos esses elementos que foram mencionados na leitura, eles devem necessariamente estarem incorporados na política urbana, seja ela com as especificidades necessárias desenvolvidas em nível de lei, de plano diretor, lei de ocupação do solo, parcelamento do solo urbano, dentre outras normativas. Então, não há que se falar em planejamento da ocupação espacial, não há que se falar em gestão urbana adequada, com negligência a esses preceitos estabelecidos no preâmbulo. Então, tem que ser respeitado, ser referencial a ser seguido e cumprido efetivamente por meio das normas, por meio das ações dos poderes constituídos. E aí nós temos uma imagem de Alexander Rice, que fez o primeiro sobrevoo já no início aí meados do século passado, precisamente nos anos de 1924 e 1925. Essa imagem não me recordo aí do ano especificamente, mas é um desses dois. Então, nesse período, Alexander Rice fez um sobrevoo em estudos, não só em Boa Vista, mas ao longo de Manaus a Boa Vista e passando por Boa Vista, indo a parte do Alto Rio Branco, e pôde tecer uma série de comentários em relação à realidade daquilo que ele visualizou com propriedade, exatamente pelo fato dele ser cientista. A obra dele publicada é do ano de 1937, e ele menciona com devida tradução, até pelo fato da versão original ser em inglês, que o seguinte: Boa Vista, está aqui na parte de notapé da imagem. Essa observação que eu faço é uma observação que não está constante da imagem original, mas fala que ele visualizou que Boa Vista é a única vila do Rio Branco. No centro, em primeiro plano, está a intendência. Um pouco acima, isolada, é a igreja. Vemos uma capela um pouco além da vila, à esquerda. Então nós identificamos aqui que esse núcleo que foi visualizado naquela época, que era o núcleo urbano, não planejado, evidentemente, as ocupações que ocorreram foram aleatórias, com supressão da vegetação ciliar, como nós podemos observar aqui no antigo porto. Aqui está a sede da Fazenda Boa Vista, que hoje o bar Meu Cantinho. Aqui está a igreja, o Hospital Lote Íris. E aqui a intendência que a imagem mostra. Então essa é a realidade. Nós observamos aí um traçado muito incipiente nessa primeira parte, que seria um traçado de trânsito bem precário, e aqui praticamente duas vias paralelas com duas vias perpendiculares. E aqui algumas casas, são algumas construções, muito poucas naquele período. Então, em meados da década de 20 do século passado, era a concepção inicial de Boa Vista, era o começo de Boa Vista. Praticamente era um núcleo aqui que não tinha muita expressão exatamente. Lembrando que a Fazenda Boa Vista ela foi instituída em 1830. Então, de 1830, passado quase um século, a mudança não foi muito significativa.
Então, pode-se associar essa questão à dificuldade absurda de deslocamento. O deslocamento era preponderantemente hidroviário, ou seja, e o acesso maior, mais fácil seria Manaus, uma distância, se atualmente de carro chega a quase 800 quilômetros, imagina, né, via hídrica, né, sem muitas condições. Então era muito difícil viver aqui e desenvolver essa região aqui com a ausência e a precariedade de meios muito grande. Tanto é que esse registro histórico da década de 20 é considerado como o primeiro registro aéreo aí da futura capital do estado de Roraima. Então, era essa a condição que se visualizava naquele momento. Momento em que Roraima sequer existia como um ente estatal, como Estado. Pois bem, dentro ainda da lei orgânica, nós observamos que foi estabelecida um tópico exclusivamente sobre política urbana, que tem como objetivo, principalmente, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir os meios para a inclusão social e bem-estar. Então, associa o meio ambiente artificial, a relação do meio ambiente artificial com as suas características inerentes e, ao mesmo tempo, a sua indissociabilidade com o elemento humano. Então, vincula aí a cidade em si com o homem, evidentemente o homem urbano. Então é uma situação que indica a necessidade de promoção efetiva do desenvolvimento, e nós já fizemos alguns comentários a respeito dessa nomenclatura, que desenvolvimento nada mais é do que qualidade com quantidade. Então é pensar qualitativamente agindo quantitativamente. Desculpa, ao contrário, pensar quantitativamente agindo qualitativamente, ou seja, promover um crescimento com qualidade. Essa em síntese, aí uma perspectiva daquilo que se almeja em termos de desenvolvimento urbano, desenvolvimento da cidade. Então, esses são os predicados aí da lei orgânica do município de Boa Vista, que exige como operacionalização desse objetivo maior, dentre outros princípios nela incorporados, que a gente não vai estar mencionando, até porque deve ser respaldada aí na própria Constituição Federal e a Constituição do Estado, mais especificamente no que diz respeito a um instrumento extremamente relevante, que é o plano diretor, que é instrumento do Estatuto da Cidade, determinou a lei orgânica do município de Boa Vista que houvesse exatamente a formulação e ou execução da sua política, evidentemente, por meio de planejamento urbano e regularização de loteamentos. Então, uma situação que deve ser levada em consideração nesse paralelo aqui, que mostra claramente que existem situações de ocupações irregulares, indevidas e clandestinas que podem habilitar a regularização fundiária. Então, a lei orgânica do município de Boa Vista se preocupou com esse aspecto, mas nós temos também a necessidade de apontar, e é aquilo que a norma coloca claramente, o planejamento urbano daquilo que virá, do futuro, daquilo que ainda não foi detectado, não existe uma ocupação antrópica, não existe uma intervenção humana no espaço natural, razão pela qual o planejamento urbano exige que aquela ocupação ocorra atendendo regras. E essas regras devem estar dentro do contexto aí do parcelamento do solo urbano. Então nós temos esses dois paralelos que foram destacados na lei orgânica. Como também a distribuição adequada da população e também das atividades socioeconômicas, da infraestrutura básica e os equipamentos urbanos e comunitários, que a gente já falou aí na lei do parcelamento do solo urbano. Então é interessante observarmos que, como reflexo do planejamento da ocupação espacial, o instrumento do planejamento deve-se fazer efetivamente uma distribuição adequada. Então, como é que você faz uma distribuição adequada? Sem know-how técnico-científico que norteie, que possibilite indicar aquilo que seria mais pertinente, aquilo que seria mais recomendável em uma determinada região, em detrimento de outra região. Então, uma análise espacial, um estudo
do ambiente urbano como um todo, pode propiciar a indicação das melhores condições para o assentamento humano, as melhores condições para o exercício da atividade comercial X, Y, Z. E, ao mesmo tempo, a inserção de infraestrutura, em especial nós podemos destacar o saneamento básico com o tratamento de água, a coleta e tratamento de efluentes, né? No caso do esgoto, nós temos aí os resíduos sólidos, o esgotamento pluvial, a prestação de serviços de segurança pública, de trânsito, de saúde, de educação, etc. São situações, a inserção onde seria mais adequado a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, a construção de parques públicos, não só para visitação, como de poliesportivos também é possível. Então, dentro desse contexto, essa distribuição adequada deve levar em consideração o planejamento técnico qualificado. É exigível também que seja inserido no plano diretor mecanismos de integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, exatamente pelo fato delas serem indissociáveis. Então, a relação direta entre o ambiente urbano com o rural é algo que não pode ser olvidado, ou seja, esquecido, negligenciado por parte do poder público. Poder público esse que deve ser entendido como todos os poderes constituídos e, ao mesmo tempo, os entes federados. Então, no particular da responsabilidade do município, nós já falamos isso no Estatuto da Cidade, que o plano diretor ele deve pensar o município como um todo, em todo o seu território. E isso envolve não só as áreas urbanas, como as áreas rurais também. Então, uma situação que não pode ser olvidada é exatamente essa, a relação entre ambas, de modo que é preciso buscar mecanismos de integração que justifiquem aí a sua inserção como preocupação normativa. É exigível também a participação da sociedade civil, seja no planejamento, controle. Aqui nós podemos levantar as questões. Envolve a atuação da sociedade civil, ela é um dos mecanismos, nós falamos lá no Estatuto da Cidade, mecanismos de gestão participativa da cidade, dos direitos relacionados à cidade. Então, a gestão participativa exige que em todo o processo, todo o processo levanta a bandeira de que, desde a discussão preliminar, a fase de planejamento, a fase de aprovação, a fase de execução e a fase de monitoramento, fiscalização do cumprimento efetivo de todas as premissas relacionadas à política urbana devem ser acompanhadas obrigatoriamente pela sociedade. E nós observamos lá no Estatuto da Cidade que configura, inclusive, uma modalidade de improbidade administrativa passível o chefe do executivo de ser responsabilizado exatamente por negligenciar ou mitigar a participação da sociedade nesse processo. Então, a sociedade ela não deve ser instigada a se manifestar, a se posicionar, colaborar, tão somente já com a política desenvolvida, já efetivada, mas em todo o seu processo de construção e cumprimento. É preciso também observar, de acordo com a nossa lei orgânica, aspectos relacionados à preservação, proteção e recuperação do meio ambiente. Aqui não tem muito o que discutir, são situações relacionadas, é um tema que não poderia estar dissociado dentro do contexto de uma lei orgânica do município, até com respaldo na própria Constituição Republicana de 1988, e muito menos dissociar a preocupação com o ambiente natural dentro do contexto urbano, que é o papel principal do plano diretor. A criação e manutenção de parques é uma observância que deve ser feita. Parques como modalidade de unidade de conservação ou não, como parques dentro da cidade, parques de acesso e locomoção e usufruto das pessoas. Nós temos também a utilização racional do território e recursos naturais. Então, para falar em racionalidade, em uso sustentável, por exemplo, necessário se faz pautar-se pelo mecanismo, de novo, vem falando do planejamento. Então, só
podemos atingir os objetivos principais estabelecidos no Estatuto da Cidade, na Constituição Republicana, na lei orgânica, a partir do momento que o uso do espaço urbano seja planejado. É aí a consequência exatamente proporcionar uma utilização racional do seu território, né, de forma que vá atender todas as premissas que são consectárias ou consequências aí de uma boa execução do planejamento urbano com a participação da sociedade como um todo. Pressupostos inseridos para o cumprimento da política urbana dentro do contexto da lei orgânica do município de Boa Vista. Nós temos o planejamento, de novo a palavra planejamento global, que envolva efetivamente a integração cidade-campo, que nós já falamos no slide anterior, estabelecendo critérios de ocupação, restrições de uso e coibição de adensamento nas divisas municipais. Então, necessário exatamente estabelecer, em especial no caso do município de Boa Vista nós já temos, que é a lei do parcelamento do solo urbano, ou seja, como e pode ser aprovado empreendimentos imobiliários do tipo loteamentos, desmembramentos, os critérios de ocupação efetiva do solo por meio da lei orgânica de uso da lei de uso e ocupação do solo, onde pode, como pode, quais são as zonas que são admitidas para inserção, por exemplo, do adensamento populacional para fins residenciais, ou daquelas econômicas, voltadas para atividade econômica, comercial, industrial. Então são situações essas que deverão ser analisadas. E ao mesmo tempo, coibir, que é uma exigência da lei orgânica, o adensamento nas divisas municipais. Grande parte dos problemas que ocorrem de um município em relação a outro município é exatamente a ocupação dessas áreas limítrofes. Então, são situações essas que devem ser evitadas exatamente por estar inserido na principal lei orgânica do município de Boa Vista. Então, nesse caso aqui, fala das divisas do município em relação aos outros municípios circunvizinhos. É uma situação que implica na minimização dos problemas urbanos, ou podem implicar realmente nessa minimização, né? Então, quais os municípios nós poderemos levar em conta nessa situação são aqueles estabelecidos na lei complementar estadual, que estabelece as regiões metropolitanas. E no caso de Boa Vista, tem a região metropolitana da capital, que engloba não só Boa Vista, mas tem Alto Alegre, tem município do Cantar, Bocajaí e também o município de Bonfim, que são todos eles vizinhos, tendo como polo de atenção maior Boa Vista, exatamente por se tratar do maior núcleo populacional e urbano do estado de Roraima. Nós temos como pressuposto também, aí repetimos, reforça aquilo que já foi falado no slide anterior a respeito da preservação do meio ambiente, com projeção recomendada das vias, implementação ordenada de loteamentos e exploração controlada da mineração. São alguns indicativos que dizem respeito exemplificarmente, não quer dizer que falem tudo. Então, a partir do momento que há a possibilidade de discussão, análise e aprovação de empreendimentos imobiliários, um dos aspectos é exatamente correlacionar esse interesse com o interesse da proteção do meio ambiente também. É uma questão que eu pontuo. Nós temos também a economia de custos, funcionalidade e comodidade urbana. Então, aqui, numa situação exigível pelo legislador ordinário, na lei orgânica, estabelece a possibilidade de cobrança obrigatória, aí não é possibilidade, é obrigatoriedade da cobrança de contribuição de melhoria, que é uma forma de tributo, que nós já falamos lá na Constituição e ao mesmo tempo no Estatuto da Cidade. A inserção de loteamentos com infraestrutura recomendável. Então, a partir do momento que já existem normas que tratam essa temática, como, por exemplo, a Lei Federal do Parcelamento do Solo Urbano, que é a Lei 6766 de 1979. Em especial, no âmbito local, nós temos uma lei também que trabalha essa temática. A partir do momento que já se tem normativamente o que deve ser entendido como mínimo de infraestrutura, isso tem que ser exigido concretamente.
Que os conjuntos habitacionais com infraestrutura sejam implementados com infraestrutura dos responsáveis, esses responsáveis economicamente, sejam eles da iniciativa privada, seja da iniciativa pública. Quando se fala em iniciativa pública, pode ser pública do próprio município, como pode ser pública do Estado, como pode ser pública da União, reforçando aquilo que eu já venho falando, que no que diz respeito à implementação de qualquer tipo de política urbana por parte da União e dos estados nos municípios, ou seja, a serem inseridas essas políticas no território urbano municipal, necessário se faz adequar às regras pertinentes previstas no município. Então, nós temos aí todas as normas que tratam da matéria urbana. No caso dos condomínios, esses condomínios ficam limitados a 4 quartos, ressalvado o interesse ambiental. Então, são algumas peculiaridades que têm como pressuposto direto exatamente o que? Economia de custo, funcionalidade, comodidade urbana. Então, esses aqui são alguns exemplos que não podem ser esquecidos. E aí, nós temos uma outra imagem do município de Boa Vista, uma imagem aérea, um pouco mais recente. Não é de Alexander Reis. Essa imagem se não me engano, é da década de 40, mas assim, mostra exatamente que a evolução da ocupação espacial se mostrou significativa nesse período. Então ampliou muito em relação àquilo que se visualizava na década de 20 do século passado. Então essa expansão já aqui mostra que teve uma certa ordem nesse núcleo central, em especial a partir da implantação do projeto urbanístico de Darcy Aleixo de Renuncio, que é quem projetou Boa Vista na década de 40 do século passado, com projeção de 25 anos para atingir aí meados da década de 70. Então essa é a realidade. Nós observamos que fora dessa realidade ordenada, desse núcleo mais ao centro da imagem, próximo ao Rio Branco, nós temos uma área, uma expansão que está, de certo modo, desordenada ao redor, ou seja, começa um processo de expansão desordenada desse espaço urbano que se visualizava nesse contexto. Aplicação da lei orgânica e todos os seus indicativos em relação às normas urbanísticas. Nós temos aí, de novo, reforçando a necessidade de cobrança da contribuição de melhoria. Aqui eu reafirmo o que foi falado lá no Estatuto da Cidade, que uma das justificativas é exatamente os benefícios, em especial os benefícios da valorização econômica dos beneficiários. Então, os beneficiários, a partir do momento que a implantação de empreendimentos públicos possa melhorar e valorizar ali as condições do ambiente urbano, em contrapartida é exigível aí do contribuinte o pagamento desse tributo. Nós temos aí a possibilidade de desapropriação para reurbanização. A gente vem falando que é um dos instrumentos do Instituto da Reurbanização em nível federal, em nível estadual. Agora tá mais claro isso em nível local. Pagamento das desapropriações amigáveis com concessão de índices construtivos, e este para proprietários de imóveis tombados ou que incederam ao município imóveis sob preservação. Então, alguns mecanismos que podem operacionalizar exatamente o pressuposto maior do município, atendendo seus interesses voltados para um adequado planejamento urbano. Então, nessa perspectiva, não só existe a possibilidade de desapropriação para incorporação imobiliária em face do próprio município, o que é desejável é ela ser consensual ou amigável, estabelecendo em contrapartida também alguns benefícios para aqueles que queiram, de algum modo, destinar bem próprio, objeto de preservação para o próprio município, e prestigiar aqueles que têm imóveis, né, como bem cultural, patrimonial, material, devidamente tombado pelo poder público municipal, estadual ou federal,
deles serem beneficiados, ocorre na atual realidade também, ou a isenção ou o pagamento parcial do IPTU, mas também nós temos a possibilidade, naqueles que não tenha condição legal de promover qualquer tipo de construção, reforma, ampliação das estruturas que já existem, pelo fato delas serem tombadas, né, baixado o ato administrativo de tombamento, de serem concedidos aí índices construtivos ou, né, a possibilidade de se exercer por meio de um ato administrativo a construção em um outro lugar, fora dos parâmetros que esse outro lugar exige. Então, poderia se construir a mais, documentação essa, né, ato esse que pode ser inclusive alienado. Então, são benefícios que não poderão ser negligenciados nesse processo. De novo, nós falamos da regularização fundiária, então, normas especiais desculpa, na regularização fundiária, nós partimos do pressuposto de algo, só se regulariza algo a partir do momento que ele não cumpriu a norma adequada, seja parcelamento do solo urbano, seja uso e ocupação do solo, seja o plano diretor, seja código de posturas, lei de edificações, etc. Então, a partir do momento que a implantação do empreendimento seja configurado como um, entre aspas, loteamento irregular, clandestino ou ilegal, existe a possibilidade, em tese, de ocorrer a regularização fundiária. Mas eu falo em tese exatamente porque existem algumas situações que são inviáveis técnica e legalmente. Por exemplo, as ocupações de área de risco que não podem ser remediadas. Situação essa que implica exatamente na minimização das regras de urbanização. Então, a regra geral exatamente é aplicável para os empreendimentos que vão ocorrer, que vão ser aprovados, vão ser analisados para fins de aprovação. Mas no caso daqueles que já existem, mesmo constituídos ilegalmente, necessário se faz a sua adequação a premissas. Então, aí, a leitura que deve se fazer em relação a essas normas especiais de urbanização é a mitigação, é a diminuição das restrições aplicáveis para permitir a regularização. Por quê? Porque se fosse cumprir ao pé da letra o que exige, né, o parcelamento do solo urbano, não teria condições, exatamente porque já existe toda uma estrutura. Então, o próprio poder público minimiza suas regras para permitir a regularização. Ok, em resumo, e já como fechamento dessa primeira parte da política urbana municipal, a lei orgânica ela estabelece que é conditio sine qua non, ou seja, condição sem a qual não se pode tratar de política urbana se não houver um processo de planejamento permanente. Então, nós observamos e reafirmamos que o planejamento é um mecanismo extremamente essencial dentro do contexto do que se quer, do que é e do que será aí a ocupação do espaço urbano. Então, é exigível exatamente que o planejamento seja dinâmico, exatamente pela dinamicidade da sociedade, da economia, das suas interrelações, da interação entre o ambiente urbano com o ambiente rural, da mudança das necessidades sociais, culturais, ambientais. Então, diante dessa contextualização toda, minimamente falando, nós temos aí a necessidade do planejamento urbano ele ser permanente, a todo momento, instigado ou não pelo poder público. Então, é uma obrigação que deve ser levada em consideração. Um dos pontos que nós podemos falar, muito embora não esteja na lei orgânica, é exatamente a revisão do plano diretor. Então, o que ratifica exatamente esse processo de planejamento permanente, porque o plano diretor é um instrumento de viabilização do planejamento urbano. Então, quando é inserido prazo peremptório para a sua revisão, já reforça a necessidade de readequação, de revisão, exatamente pela dinamicidade que é vista dentro do ambiente artificial ou ambiente urbano. Então, essa é a primeira parte. Nós iremos, num outro vídeo, mostrar o restante deste bloco, que envolve política urbana municipal.